volta! Ô, galerinha! Agora é que eu vou começar igual ele, tá? Agora é o momento que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido sobre a aula 2.1, né? Isso que foi importante nessa aula pra gente trazer aqui pra vocês, reforçando, né? Ó, então fica de olho, anota tudinho aí. Agora é o momento do que você anotou na aula anterior pra gente sanar as dúvidas, porque daqui a pouco, assim que a gente terminar, a gente vai fazer as atividades. Abre a tela aí! Vamos embora, galera. Aula 2.2, mão de obra no campo. A gente viu, né? E desmistificou muitas situações, né? Desde ferramentas, desde o que é de fato o trabalho, que vai ser a mão de obra. É com a mão mesmo? Mão de obra, né? Desmistificar. A gente falou sobre a questão da intelectualidade, ou seja, o seu esforço mental. Nós falamos e colocamos aí um desafio para você. Falamos que pode estar surgindo aqui em cada uma dessas salas que nós estamos chegando, pessoas que vão trabalhar com protótipos, vão propor ações, porque esse é o objetivo do nosso itinerário, galera. Fazer com que vocês se tornem conscientes de pequenos problemas. Agentes modificadores. Ah, com certeza, prof. Modificando, transformando, começando daí, ó, da sua localidade. Ah, professor, não se limita não, galera. Quem faz assim, ai, mas eu não sei não, eu não vou... Meu amor, você consegue tudo se você se esforçar para isso. Então, aqui na aula a gente falou sobre mão de obra direta, né, prof? Isso. Mão de obra indireta e mão de obra qualificada. Então vamos só lembrar uma coisinha, mão de obra direta é aquela coisa pontual no campo, lembra? Ah, fazer uma poda aqui, você vai fazer então só a colheita, uma mão de obra, é uma pessoa individualista, é individual. Uma ação individual. Ela que vai fazer a ação, mas já a indireta é aquela que organiza, planeja, não é isso? Tem um olhar amplo, macro, isso. E a qualificada? Precisa. A qualificada, pessoal, é como a Tabita acabou de falar para nós, é inerente, ela é imposta. Porque se você não se qualificar através da globalização dentro da pecuária, dentro da agricultura, se você não se qualificar, não é que o que você já faz empiricamente, no seu conhecimento, você não vai conseguir um determinado produto, vai. Só que você sempre vai ficar naquele nível. Você nunca vai aumentar, você vai ficar refém de quem está em busca dessa qualificação. Exato. Que aí, essa qualificação significa, você tem uma atividade agrícola que você já fazia, aí você busca essa qualificação. E nessa qualificação, não que você estava errado, é porque estão vindo vegetais, né, culturas, que você tem que conhecer que essa cultura você pode trocar essa variedade pela que você está usando aí. Pois essa variedade, ela corresponde muito bem em época de estiagem prolongada. Por exemplo, tomate, produção de tomate. Tem uma variedade de tomate que não adoece com bolor, que não adoece com... cacau, tem muito problema de vassoura de bruxa, e você... eu sei, eu tenho minha produção de cacau, mas você pode melhorar, só faz poda para evitar a vassoura de bruxa, mas existe uma técnica de enxertia que você consegue diminuir a incidência dessa doença. E aí, ó, se você diminuir a incidência, você não utiliza o quê? Inseticidas, fungicidas que a agriambiente produz. Então, isso é intelectual, é a mão de obra qualificada. Eu falei na forma de agricultura, mas a gente pode fazer na de criação também. Qual é a mão de obra qualificada para criação? É quando você entende que a alimentação daquele animal, você alimenta de uma forma, mas você tem que conhecer outras pastagens, outras gramíneas que vão potencializar o desenvolvimento daquele animal na produção de leite, de carne, de ovos. Exatamente. E a gente falou também que os desafios dessa mão de obra, no né? campo. Seja ela qual for, direta, indireta e qualificada, todos esses desafios. E dentro desse desafio cai no que nós estamos falando aqui. Quem vai mandar que o produto final, né? Quem vai mandar o produto final é você. Você vai falar, esse é meu produto final ou esse é a minha... Como é o nome? Isso é meu produto final ou isso é a minha... Derivado? Tem um nome para isso. Vem cá comigo.
Consegui. Depende. Aqui. Galerinha, para finalizar esse nosso bate-bola, que nós estamos conversando. Uma coisa é produto final. Uma coisa é matéria-prima. Matéria-prima! Exemplo, o leite é produto final. Se o mercado para você for bom. Se não for, é matéria-prima. Você faz ele de derivado, iogurte, você faz queijo temperado, ou você faz compota, melhora, compota e armazena. Ah, produção de maracujá. O mercado não tá bom? Despolpa e guarda, congela e vende a pouco. Então deixou de ser produto, é matéria-prima. Galerinha, com isso a gente finaliza aqui nosso bate-bola, jogo rápido. Vocês vão fazer as atividades? Clica aí, Tatá. Já, galera. Volta, clica. Agora vocês ficam com as atividades, daqui a pouco a gente volta para corrigir, tá bom? Tchau, tchau. Vim beber água. Muito bem, estamos... Calma, foi muito rápido, não foi? Galera, para a gente não perder tanto tempo, agora é hora de tirar as dúvidas que vocês desenvolveram durante as atividades. Ó, a gente vai seguir dessa forma. A Tata vai colocar a questão no quadro, o tio vai ler a pergunta, ela vai ler a resposta. Então, I am the question. Answer. Your answer. E aí, se tiver necessidade, a gente volta, né, Tata? Sim. No slide para explicar direitinho. Mas sempre frisando aqui. Não, se for questão aberta, não precisa estar idêntico, né? Não. O que a gente vai falar para você é assim, muitas vezes você não colocou a palavra técnica, você descreveu, tá correto, tá bom? É só colocar aí, entre parênteses, a palavra técnica, mas a gente vai estar sublinhando. Perfeito, vamos lá, Aumenta a tela aí, diretor! The question! Alright. The question one. Com o número de pessoas diminuindo nas áreas rurais, há um impulso adicional à automatização. Só para lembrar, isso é de questões históricas, como ocorreu o êxodo rural. E a mecanização das lavouras, criando um círculo retroalimentador. Explique o que esta retroalimentação significa. Vamos lá para the answer. Diz o seguinte, galera, o que a gente tratou na aula sobre esse círculo retroalimentador? Então, com a diminuição dessa mão de obra no campo, a tendência é buscar o uso de dispositivos. Quando eu falo assim, essa tendência é aquela questão de estar sendo meio que imposto. Você tem que melhorar, como o professor Jefferson falou. Senão você vai ficar à mercê daqueles que estão produzindo mais. Será absorvido pelo mercado. Exato. Você vai virar apenas um consumidor. Se você não produz, você consome. O uso de dispositivos mecânicos ou eletrônicos. E a gente falou a questão dos drones, a gente falou da questão dos... eu só lembro da Daisy. Robótica, tá? Então, tem um nomezinho, é o nome de uma pessoa, os equipamentos que a prof fala sempre, e justamente a questão dessas análises. Arduino. Arduino. Ok. Acho que é Arduino. Arduino? Não sei. Professor, dá um feedback pra nós! Desculpe se a gente tá falando errado aqui, viu? Não é da nossa... Enfim. E justamente nesse sentido, há necessidade de pessoas mais qualificadas, o que reduz a permanência dos serviços de mão de obra menos qualificada. Então, o professor falou bem aqui da questão. Êxito rural. Era lá, né? A gente sempre vai ouvir ou ler, quando você estiver estudando, a questão disso aí. Que as pessoas não achavam muito importante esse trabalho no campo, mas a gente sabe que hoje tudo é voltado para o quê, professor? Para o campo, os agronegócios. Porque é no campo que tem a mola mestre, toda a engrenagem. A engrenagem da economia no Brasil e no mundo é no campo, meu querido. As melhores oportunidades. Estão no campo. Menina. É no campo. É isso aí, prof. É isso aí. Dois. The question two. White. O trabalho rural é árduo e exige muita disciplina na execução das tarefas. Muita disciplina. Eu gosto dessa palavra também, prof. Contudo, para a estabilidade do agronegócio é de extrema relevância.
Considerando as especificidades da mão de obra no campo como prestação de um serviço, qual seria a classificação para o trabalho que é realizado com atividades frequentemente indivisíveis? Quer dizer, não tem divisões. Essa atividade Tem que ser executada por uma pessoa. é uma que vai afetar o coletivo. How the answer? Answer. Mão de obra direta. Indireta. Desculpe. É. Qual é essa? Direta é mão de aquela que obra? faz, né? Isso. Mão de obra indireta. Aquela que supervisiona. Dos nossos supervisores! Eita, Solene. Solene, Mônica. da Mônica e da Fátima. É indireta! A nós é aqui, é direta! Pega. Fala nós, menina, beijo pra vocês. E a nossa querida. Eu sei que teve um bebê! Não? Não é a... Não. Aí já eu lembro pela fé. Agora eu vou ter que lembrar dela de todo jeito. Meu Deus! Meu Deus, Jefferson! Ai, é a Neide! Beijo, Neide! Meu Deus, é isso aí. Só vai a chicotada depois. Indireta, mano. Elas que mandam no negócio. Vambora. Então, essa mão de obra indireta, que, né, a supervisão, o apoio à produção. Apoio à produção das nossas aulas, do trabalho, né? Direciona tudo isso aqui, né? Isso. A manutenção de máquinas, Agora, equipamentos. esse aqui é no cotidiano educacional. Isso. Agora, no cotidiano do campo, é o pessoal que faz as manutenções de máquinas, né, equipamentos. Supervisiona esses... Vigilância. Não é essa vigilância, pessoal, de escola, vigilância de segurança. Essa vigilância é aquele que está olhando... Deu problema no escamoteador. Começou um ataque de uma praga, começou uma doença no animal. Então, essa vigilância é aquele que está fazendo ações preventivas para amenizar, que vai afetar o coletivo, tá? Ele acompanha todo o serviço, galera. Se ele deixar, se ele faltar, tá vendo aqui, ó? Atividades frequentemente indivisíveis. Ele não pode passar isso para ninguém. A missão dele é essa. Tá? Isso. Perfeito? Ok, the question 3. Right. O agronegócio é um dos setores mais representativos na economia brasileira. A grande variabilidade desse negócio se dá em virtude de aspectos que permitem vários tipos de cultivo e que colocam o Brasil em uma posição de destaque em vários cultivos. Quais seriam esses aspectos? Então vamos lá. The answer of the question. Ok. A soma das grandes áreas produtivas. Gente, pensa num negócio grande mesmo. Vamos lá. E a grande diversidade climática do país. Vamos lá. Galerinha, vamos deixar aqui na tela para que se você não esqueceu de colocar alguma coisa, professor, eu coloquei só grandes áreas produtivas, tá certo? Tá. Professor, eu coloquei... Aí está escrito grande diversidade climática. Eu coloquei, professor, não diversidade climática, eu coloquei intempéries. Tá certo. Eu coloquei diversidade ecológica. Sim. Tá certo. Por quê? Isso é em forma de Brasil. Agora, se você colocou assim, diferentes, nós temos uma diversidade dentro da nossa região amazônica. Temos uma diversidade dentro do estado de Rondônia. Professor, só coloquei assim. Porque o solo de Ariquemes, de Vilhena, de Seringueiras, de São Miguel são diferentes, tá certo? Sim. Tá? Porque são diferentes componentes da fauna e da flora, tá certo? Tá. Quando a gente colocou aqui grandes produtividades por causa da divergência climática, o que isso quer dizer? Professor, anteriormente, no capítulo da novela, não se falava sobre produção de algodão. Não falava produção de algodão. Algodão era onde? Mato Grosso, Sul. Mas com o melhoramento da cultivar, tem-se produção. Consegue-se fazer isso aqui no estado, porque nós temos regiões...
climas bem próximo, né? Isso. Não, é próximo assim, ó. Não, temos regiões totalmente diferentes de clima, porque às vezes aqui em Porto Velho, estou falando de Rondônia, aqui em Porto Velho, o clima é na nossa micro-região. Região urbana. Mas se tu for se afastar... De um bairro para outro tem diferença. Você vai se afastar do centro para a região rural de Porto Velho, já não muda o clima? Já não muda a terra? Sim. Imagina você sair de um município para o outro. Então, por essa diversidade climática, a gente consegue produzir diversidades diversidades de cultura, cultivares. Então, eu consigo cultivar diferentes espécies aqui, que tem que ainda levar em consideração as nativas e também animais. Sim. Pela diversidade. A adaptabilidade animal, né? É isso que a questão. Galera, o nosso país é muito rico, abençoado mesmo. Nossa. We have 1 minute of the 3 questions. Nós temos 3 minutos para cada questão. 1 minuto para cada. Se quiser comentar ainda. Okay. The question 4. Read! Read. Dentro dos desafios da mão de obra, ele mandou ler, tá, gente? Sim? Os desafios Vou ficar doido. da mão de obra no campo, a exigência de regras de sustentabilidade, para o agronegócio, seja ambiental, social, econômica, torna necessária a maior qualificação de quem aceita o trabalho no campo. Então, se eu aceito, eu sou um corajoso, um desbravador, uma pessoa de intelecto diferenciado, né, professor? Eita, professor, quase me engole agora nesse bocejo. Caracas! E essa qualificação... Gente, eu vi quase o intestino do professor. Nossa, passou! Eita, meu Deus, o que eu vou entender? Tu olhou por onde? Na boca mesmo, garoto. E essa qualificação... Desculpa, gente. E essa qualificação se dá... Ele tá jogado aqui no chão, galera. Eu falo, eu denuncio tudo, Silvinho. Se dá devido à automação e mecanização das lavouras. A adoção dessas e outras tecnologias nos promete o quê? Dar vida melhor aos trabalhadores rurais, reduzir os custos e aumentar... A professora falou disso, hein? Quem está prestando atenção. Reduzir custos e aumentar a produção, aumentar os custos e a produção, diferenciar pequenos e grandes agricultores, inviabilizar a produção e diminuir os custos. Então, a resposta é alternativa? B de bons meninos! Reduzir os custos e aumenta a produção. Pessoal, é aquele negócio que nós falamos para vocês. Vou deixar aí, para quem não acertou, entender uma coisa. Eu não preciso desmatar, eu não preciso aumentar a área de cultivo. Por quê? Porque a gente melhora, nós temos variedades que mesmo você não aumentando a área, a produtividade aumenta. Então isso tem aquela mão de obra intelectual. Outra, eu não preciso ampliar, professor, eu não produzo planta, aqui é criação. Eu preciso desmatar para aumentar a minha criação? Não. Lembra? Nós temos criações intensivas. Então, ela não precisa estar solta. Ela não precisa ter pasto. Sim. Você pode produzir silagem. E aí você, quer dizer, em menor espaço ou no mesmo espaço que você já tem... Com a mesma produtividade. Aumenta a produtividade. Verdade. E aí, uma coisa que nós estávamos esquecendo, que eu lembrei agora. As regiões preservadas da sua propriedade... Turismo ecológico. Nós vamos falar sobre o turismo ecológico. Sim. Então, vamos para a questão 5. Na sua região, comunidade, vila, há trabalhadores no campo suficiente? Sim, possivelmente muitos trabalhadores foram para a cidade e outros preferem ficar no campo. Porque sabe que de lá vem as melhores oportunidades. E the question 6. Alright, tem? The 6th question. Existem vários tipos de equipamentos comuns às atividades rurais que podem ser utilizados também no dia a dia, né? By day. Urban, em relação às apresentadas na aula, quais podem ser utilizados na agricultura e na horticultura para corte de pastos, capoeira e auxiliando o agricultor no combate de praga? Certeza que você colocou essas duas ferramentas, né? Foice e pulverizador. Pra cá, galerinha! Meus queridos, foi muito bom estar com vocês. E qualquer dúvida,
Professor, quero mandar uma informação aí, que eu tô com uma atividade aqui. Pode mandar pro professor presencial, ele manda pra nós, a gente dá um feedback. Na hora, aqui na aula, tá bom, galera? Então não esqueça esse feedback aí. Beijo no coração! Tchau, gente! Até a próxima!